última quinta-feira, o Jason Miller, conselheiro de Trump, fez um post na rede social X, alegando que Moraes destrói a democracia e chamando o ministro também de rei louco. Por isso que a gente está aqui com o Fernando Hessel, nosso observador da Casa Branca, para nos contar aí sobre essa questão. Depois também vou perguntar sobre a mão do Trump. Hessel, prazer falar contigo, bom dia. Aí também é bom dia, né? O fuso é bem pequenininho de diferença. Você está onde hoje? Hoje eu tô em Miami, bom dia, tá amanhecendo aqui, a gente tá com uma diferença de 1 hora, já são 7 e pouco, mas bom dia, bom dia. Muito bom. Bom, Hessel, é isso, né? Estados Unidos e Brasil seguem ali nessa disputa de narrativa. Brasil fica mais no canto, diversas autoridades americanas vêm dando declarações muito sobre o ministro Alexandre de Moraes, né? O presidente Lula não está ali no foco desses ataques. Acho que dá para usar essa palavra, já que usam palavras muito ruins, né, em relação ao ministro da Suprema Corte Brasileira. Então segue aí nessa situação e também tudo muito reforçado com o Eduardo Bolsonaro se mostrando ali, querendo se mostrar como essa voz, esse porta-voz do Brasil, de Jair Bolsonaro, ali muito próximo do governo americano, né? Nath, a gente precisa entender que os Estados Unidos é como se fosse uma grande loja de departamento, né? No bom sentido da palavra. É um país gigantesco, com várias demandas, né? Existem demandas internas, problemáticas, importantes. Existe também uma demanda internacional, que aí não é somente uma frente, são várias frentes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque em determinado momento, os Estados Unidos vai tratar com o Brasil, né? Em outro momento, os Estados Unidos vão tratar com a Ucrânia, Gaza. Essa semana a gente vai ter uma questão aí com Chicago, né? Assim como aconteceu com Washington DC. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, a gente vê, na verdade, que muitas vezes essa declaração serve muito mais para o Brasil do que para os Estados Unidos, né? Esse tipo de discurso, né? O nível de palavreado que se usa, na verdade, é praticamente desconsiderado dentro da esfera administrativa dos Estados Unidos, dentro de uma esfera política dos Estados Unidos. Então, acaba sendo ineficiente esse tipo de posicionamento do deputado. Se tem o seu valor ou se não tem o seu valor, não vem ao mérito aqui agora, mas esse tipo de demanda não é prioridade para a política americana, tanto interna como externa. Pode ajudar em algum momento no reforço da ideologia partidária, da extrema-direita ou da direita, né? Porque tem muitos que não gostam que chamem de extrema-direita, mas isso pode fletar um pouquinho aí para esse tipo de público, mas não faz muito sentido. O que se é produzido dentro dos Estados Unidos diante desse discurso do deputado é, na verdade, para o mercado brasileiro, se a gente pode, assim, dar uma visão um pouquinho mais da estratégia de negócio em que o deputado está estabelecendo. Agora, do ponto de vista do Brasil, eu quero deixar para os analistas no Brasil avaliarem isso, se isso realmente traz algum benefício em detrimento da pauta em que o deputado está colocando, sabe, Nath? Esse é um ponto muito importante, Hessel, porque a gente vê que, bom, as eleições brasileiras, nacionais, né, vão acontecer em 2026. Então a gente vê que aqui, por exemplo, o Congresso já se movimenta atrás das pautas mais populares. Então teve a denúncia do Felca, do influenciador, sobre a adultização dos adolescentes nas redes sociais. Tinha projeto já sendo discutido em 2022, desde 2022, mas ficou parado, não voltou para a pauta. Aí quando o Felca fez a denúncia, virou um assunto popular, os parlamentares acordaram e falaram, não, agora a gente precisa votar isso aí rápido. Então eu estou dizendo isso muito no encontro do que você está levantando sobre Eduardo Bolsonaro, porque Eduardo Bolsonaro é uma figura que inclusive
gostaria de ser esse herdeiro político do Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Né? Claro, para isso ele precisa voltar dos Estados Unidos, precisa enfrentar o inquérito dele, né, a investigação sobre essa atuação dele aí com o governo americano, de pressão à Suprema Corte brasileira, enfim, tem todo um processo aí, claro, para ele ser eleito no Brasil, ele precisa estar no Brasil. Mas ele também joga muito para o público, né, para conseguir esses vídeos, essas fotos, essas declarações aí nos Estados Unidos, mas muito jogando para a galera, né, aqui no Brasil. Ele está conversando com os próprios seguidores, dentro da bolha bolsonarista, que inclusive vem se isolando dentro da própria direita por causa de todo o processo, com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro chegando aí, batendo na porta. Então é sempre complicado você estar próximo de gente que está presa, ele já está preso em prisão domiciliar, enfim. Então tem toda uma movimentação realmente para demonstração do Eduardo Bolsonaro, mas uma coisa muito mais da estética, né, de estar bem na fita lá para 2026, do que exatamente estar modificando, né, situações do governo americano aqui para o Brasil. Acho que é sempre importante realmente fazer essa ressalva. Ô Hessel, sobre outros pontos da agenda americana, a gente teve 2 semanas aí importantes para a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Porque o presidente americano recebeu primeiro Putin, depois recebeu Zelensky, não teve nenhuma cena humilhante para nenhum dos três, né? Deu tudo certo nesse sentido. E agora a gente espera a agenda tripla, né? O encontro que antes tinha sido bilateral e agora a gente espera um encontro de Trump com Putin e Zelensky. Você que vem acompanhando, ouvindo aí os burburinhos da Casa Branca, acredita que isso realmente vai acontecer? E assim, vai ser uma foto histórica, né? Trump já queria isso desde a campanha. Se ele conseguir parar com a guerra da Ucrânia e da Rússia, vai ser um acontecimento, né? Já é um fato histórico, se a gente pode assim analisar, o fato do presidente Donald Trump estar num momento de grande amor e paixão com o Zelensky, né? Uhum. Isso é um ponto muito importante e bem interessante, para não dizer um pouquinho cômico, né? Porque aquilo que nós presenciamos na Casa Branca, daquela baixaria, vamos assim dizer, entre Trump, o próprio vice-presidente, inclusive alguns repórteres colocados ali no Salão Oval para pressionar ou diminuir a figura do presidente ucraniano. O fato de hoje nós vermos, por exemplo, Donald Trump ontem, por exemplo, escrevendo uma carta ao Zelensky, elogiando, né, o Dia Nacional da Ucrânia, que se comemorou ontem. Então, isso é um fato muito histórico e emblemático. Isso mostra muito mais da personalidade de Donald Trump do que propriamente da política americana, até porque a política americana ela serve justamente para intermediar conflitos, ou seja, os Estados Unidos eles sempre se posicionaram nesse papel de tentar ser um conciliador nas divergências, né? Mas esse movimento de Donald Trump, justamente dessa aproximação, dessa advocacia da Ucrânia, vamos assim dizer, diz muito do presidente Donald Trump do que do governo americano. Agora, do que a gente analisa desse possível encontro tríplice, né, de Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia, isso, na verdade, mostra um pouco desse reflexo que aconteceu no Alasca na semana passada, desse encontro. E muitas pessoas, Natália, me perguntam o seguinte: quem foi que mandou nas cartas ali? É um termo que o Donald Trump usa muito, né? Quantas cartas você tem para colocar na mesa? Muita gente me pergunta, como é que foi? Quem que bateu na mesa ou não? Esse movimento que a gente vê pós-reunião, pós-encontro do Alasca, mostra muito do domínio de Putin diante dessa rodada de negociação. Porque se você vê o comportamento de Putin, ele está na dele lá em Moscou. Ele está sentado, quieto, só ouvindo e deixando uma tarefa de casa. Então, quem está se movimentando, quem está se ajeitando, na verdade, é a outra turma, né? A turma da Europa, junto com o presidente Donald Trump e o Zelensky.
Então, esse movimento a gente acaba observando e vendo realmente que quem realmente está a comando do jogo é o Vladimir Putin. Agora, o que essa turma vai resolver, essa vai ser a grande incógnita. Mas a gente pode entender que, em alguns momentos, Zelensky não vai ceder, não vai querer ceder, a não ser que haja algum interesse comercial por trás disso tudo, ou o estabelecimento de Zelensky, né, duradouro na Ucrânia, e isso já foi ventilado, mas a tendência é de que esse grupo atenda realmente os desejos de Vladimir Putin. Infelizmente, se você me perguntar se eu sou a favor ou contra, eu acho muito complicado um país invadir o outro, tomar terras e ficar elas por elas dessa maneira. Mas o comportamento das autoridades, dos líderes mundiais aí envolvidos nesse caso, demonstram sim que a Rússia está com domínio do jogo. O Putin não falou nada sobre o tarifaço, né? Trump falou lá atrás, vou taxar em 100%, vai ter sanção secundária em 500%. E o Putin não se movimentou, né? Não moveu um músculo do rosto botocado, né? Tem bastante botox aí. Putin é uma pessoa que cuida muito, cuida do corpo, né? Adora mostrar as fotos dele cavalgando pela Rússia. Ele se mantém plácido. Agora, chegou a dizer até, né, em relação à Ucrânia, que queria que alguns territórios da Ucrânia falassem russo, né? Assim, é bem complexa a negociação. Vamos ver se o grande negociador Donald Trump, porque antes mesmo de presidente, ele agora é a segunda vez presidente dos Estados Unidos, mas antes mesmo disso, ele viveu a vida negociando, é um grande empresário e midiático, né? Ele também tá muito na dele nessas fotos, aí recebe Trump, sorri, faz alguma piadinha ali, recebe o Putin, aliás, aí o Putin dá risada também. Foi um encontro muito positivo, né? É isso, e também muito nesse lado, porque o Putin não fala nada, mas chega lá e encontra com o Trump e o Trump sai sorrindo, né? Então, enfim, não é para amador, né? Para entender, é muito complexo tudo isso. Ô, Hessel, e falando sobre a mão, né, já que ele tem apertado muitas mãos por aí, é sempre uma polêmica, né, quando surge alguma questão de saúde, principalmente de um presidente americano, que está sob o foco do mundo inteiro, é sempre polêmico, né? E o que está acontecendo com o presidente? Ah, ele está mentindo porque ele está passando uma maquiagem. Pode ser uma coisa muito simples, é isso, ele é um senhor, né, de mais de 70 anos, mas a gente vê que ele tá bem, né? Anda, conversa, tá sempre presente, com a mesma carinha bronzeada, de bronzeamento artificial. Ele tá sempre bem, né? Não parece que tá ali doente, sofrendo, né? Você disse muito bem, ele tem uma preocupação com a saúde dele, mas ele precisa realmente ter essa preocupação. Mas a gente vê que fora do governo, né, ele sempre foi um bom jogador de golfe, né, ele gosta disso, né, ele vai ao campo. E a gente sabe que o golfe, na verdade, exige muito realmente da condição física da pessoa. Pode não ser um esporte de muito impacto, mas o fato principalmente de ele morar na Flórida, é muito calor. Então, para você atravessar campos de golfe, não é uma tarefa fácil. Você tem um carro elétrico ali, mas você está ali de pé, você ter também um pouco de raciocínio, de inteligência emocional ali durante o jogo, isso exige realmente dele. Então, isso, de certa forma, traz um pouco dessa vitalidade ao presidente americano. Agora, a gente precisa entender que essa é uma doença documentada num boletim oficial do governo americano, né? A gente não sabe o que existe por detrás desses reports de saúde dele. Então, isso é o que se mostra. Agora, independente disso, daquilo que consta no papel, a gente entende que isso realmente, e aí está a medicina para nos dizer e confirmar isso, é uma doença crônica. Isso traz um problema de mobilidade dele. A gente chegou a ver ele, por exemplo, com pernas inchadas. E a gente sabe que esse tipo de problema, para quem viaja muito de avião e das aeronaves, que é a pressurização, isso realmente é um fator de muita sensibilidade, de muita atenção que o presidente americano tem que ter nesse momento. Então não é só pura e simplesmente um pancake na mão,
ou usar alguma meia de pressão nas pernas para ele poder viajar, mas é uma questão que isso pode se desenrolar numa situação muito mais séria. Volto a dizer, aquilo que está sendo divulgado num documento da Casa Branca. Então, isso é bastante preocupante. E isso traz, Nath, de certa forma, uma certa crítica e preocupação à própria imagem dele, porque o Trump foi um dos principais críticos da saúde de Joe Biden, né? Inclusive descendo a tipos de avaliações assim que não cabe a gente colocar aqui, que nenhuma pessoa em qualquer condição merece receber esse tipo de avaliação ou de palavreado por parte, principalmente de um líder como o Trump. E hoje ele se vê numa situação ali, borderline, ali, ou seja, ele entrou numa esfera em que a saúde começa a comprometer. E aí a gente tem exemplos, né? Joe Biden foi muito criticado quando ele tropeçou a subir a escada do Air Force One. E isso aconteceu logo no segundo mês agora de Donald Trump. Ele também tropeçou subindo a escada. Então, isso é muito complexo, né? Para a imagem de Donald Trump, a gente não vai nem discutir caráter, essas coisas aqui. Mas isso para ele é um ponto negativo politicamente, porque isso, numa futura corrida política e futura, e colocado em jogo com certeza, né? Veja só, criticou o Biden, agora ele mesmo está bebendo aí do próprio veneno. Então, essa maquiagem sobre as mãos dele diz muito sobre que a gente, na verdade, precisa respeitar um ao outro e saber que a nossa saúde é o nosso grande limite. Exatamente. E como envelhece o poder, né, Hessel? A gente viu isso acontecendo com Barack Obama, tem as fotos ali comparando, né, ele no comecinho do governo e até o final do segundo governo. O Biden já era velhinho, enfim, mas obviamente envelheceu ainda mais, né? É isso, eles viajam muito, tem uma preocupação. Imagina como é que deve ser o sono de um presidente dos Estados Unidos. É isso, sem falar de caráter, de medidas, o cargo por si só já traz um desgaste físico e emocional gigantesco, né? É por isso que a gente vê esse envelhecimento. Aqui no Brasil, Hessel, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro com um problema intestinal por causa, inclusive, lá da facada da campanha de 2018. Então, passando, né, por uma situação de saúde ruim. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula vem postando vídeos na academia. Acho que também vale, já que a gente usou o gancho aí do Donald Trump, atualizar da situação aqui do Brasil, né? A questão da saúde do presidente é sempre um tema, por motivos óbvios, né? Um presidente estando doente assusta, enfim, a população toda. Mas aqui também está acontecendo essa guerra ali, né? O próprio governo Lula vem fazendo vídeos comparando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vinha dizendo, né, que ele tinha um histórico de atleta, e o presidente Lula, que é inclusive mais velho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, postando, ele sempre dá uma corridinha ali, subindo as rampas do Palácio do Planalto, e postou recentemente um vídeo na academia. Então tem enfim, essa disputa. E é curioso que com o Trump ele bateu muito de forma embaixo da linha da cintura, né, na campanha ali contra o Biden, e em 8 meses do governo passa por uma situação de saúde também delicada. É isso, Fernando Hessel, muito obrigada, é sempre um prazer falar contigo. Quer acrescentar mais algum ponto? Não, era isso, é exatamente isso. O cargo realmente, ele desgasta realmente a liderança. O Brasil mesmo tem um histórico de perda, né? A gente vê a história de Tancredo Neves, né? Em um momento bastante delicado para a política do Brasil e a perda de um presidente, ainda tentando aí reconfigurar o cenário do Brasil, foi bastante complexo. A gente tem um cenário diferente nos Estados Unidos, né? Porque você tem uma sucessão de presidentes, de linhas partidárias. Então, a gente tem uma estrutura administrativa, política dos Estados Unidos, uma máquina que praticamente funciona sozinha, mas é importante, sim, a figura do presidente numa situação como essa. E fazendo somente um adendo, a gente lembra, né? Você falou da corridinha do presidente Lula na rampa aí em Brasília. A gente vê também na época do Joe Biden,
com toda a sua idade, com todo o peso da idade sobre as costas, ele forçando, né? Tudo bem, a administração dele não foi perfeita, mas havia realmente uma disposição de saúde dele, por mais que ele estivesse escondendo ali uma questão do câncer, que aí volta a dizer que era o que era passado para nós era somente, né, um problema pequeno e não tinha essa profundidade da gravidade. Ele, por exemplo, quando descia do Marine One, que é o helicóptero que ele leva dentro, né, que faz esse presidencial, quando Biden desembarcava, se você pegar as imagens de arquivo, você vê ele dando uma trotada, né? O Joe Biden tentando dar uma corridinha para justamente mostrar essa imagem de divindade que para o eleitor, para a população, para o americano, isso é muito importante, da mesma maneira que acho que para o brasileiro também faz algum certo sentido. Então, eu concordo com você. O poder ele desgasta e existe esse esforço descomunal desses líderes para poder se manter no cargo. Agora, eu tenho um ponto de vista. Eu acho que a preocupação não tem que ser somente em demonstrar essa vitalidade, mas de fazer realmente ações estruturantes da política dentro de um país para que não precise necessariamente da figura, que a administração, né, a gestão pública ela funcione e o direito fique garantido para o cidadão. Mas isso dá uma certa utopia. Vamos ver se um dia menos funciona no automático, né? Exato. Bom, aqui a gente vê na discussão do tarifaço, o presidente Lula deixou bastante o seu vice, o Geraldo Alckmin, ficar à frente da situação, até de forma política, né, para evitar esse conflito direto com o Trump. Enfim, a gente vê também que é isso, não dá para aguentar, né? Pegar todas as situações para encabeçar e estar ali na frente é complexo, envelhece ainda mais. Bom, Hessel, muito obrigada, viu? Bom dia, um ótimo trabalho e uma ótima semana pra gente. Até a próxima. Eu que agradeço, bom dia para todos, ótima semana para todo mundo. Valeu. Fernando Hessel, nosso observador da Casa Branca, que está sempre aqui com a gente, trazendo esse bastidor e essa análise muito fina sobre Trump e o que está rolando ali dentro da Casa Branca.